Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre uma mensagem muito bonita, né, em que Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz a respeito de uma passagem do Evangelho muito bonita, né, em que ali é o primeiro relato, né, da multiplicação dos pães no Evangelho de Marcos. Então, Jesus nos dá o seguinte ensinamento: diz-lhes, vinde a vós mesmos para um lugar ermo, em particular, e descansai um pouco, pois eram muitos os que vinham e saíam, e nem para comer encontravam tempo oportuno. E aí, então, a gente vai fazer uma reflexão a respeito desta mensagem e desta passagem também, à luz da doutrina espírita. A gente sabe, né, que quando nós estamos lá no plano espiritual, libertos do corpo físico, né, da matéria, a gente, enquanto espíritos na erraticidade, nós temos uma visão um pouco mais clara dos verdadeiros valores que são importantes para o espírito. No nosso atual nível evolutivo, né, dado que a gente passa por um processo evolutivo, somos criados simples e ignorantes, né, mas todos nós, partindo do mesmo ponto, temos a possibilidade de caminhar, de progredir enquanto espíritos, de adquirir novos conhecimentos, novas faculdades, novas compreensões, e o espírito vai se engrandecendo, vai se purificando, né? E ele vai ganhando em inteligência, em moral, as faculdades do espírito. E quando a gente, né, já considerando o nosso atual nível evolutivo, ainda espíritos muito imperfeitos, no sentido que ainda precisam se melhorar, que ainda precisam agregar valores morais, intelectuais, né? Nós, lá no plano espiritual, a gente reconhece aquilo que bloqueia, que atrapalha a nossa felicidade. Então a gente, né, sente, enquanto espírito, aquilo que nos distancia do nosso objetivo, que é este engrandecimento espiritual, é esse progresso espiritual, essa aproximação cada vez maior de Deus, né? Esta perfeição relativa a qual todos nós estamos destinados a alcançar. Então nós lá, a gente enxerga aquilo que nos bloqueia, porque a gente consegue compreender melhor quais são as nossas imperfeições. Então uns vão compreender que precisam trabalhar tal característica, né, paciência, tolerância. Outros vão ver que precisam fazer melhor uso das possibilidades que lhes são concedidas, a inteligência, a riqueza material, o tempo, a saúde. Né? Outros vão ver que precisam aprender um pouco mais em ciência ou se desenvolver em moral. Então, lá no plano espiritual, a gente vê aquilo que nós precisamos, né, trabalhar e agariar para o nosso espírito. E aí a gente, lá com os nossos mentores, né, os nossos guias, eles nos auxiliam a compreender quais seriam as nossas melhores possibilidades de trabalho aqui nessa encarnação. E aí a gente pede, solicita, né, se a gente já tem essa condição, né, se não é uma encarnação compulsória, né, se a gente já tem essa possibilidade do planejamento e de uma compreensão, né, desses valores espirituais, a gente vem e fala, né, poxa, eu gostaria de passar por uma encarnação assim, né, onde eu possa trabalhar esses valores que hoje eu reconheço que são importantes para a minha felicidade real, felicidade do espírito. Os valores que são realmente os verdadeiros para o espírito, que vão trazer paz, felicidade, serenidade e equilíbrio espiritual. São os valores que não se perdem e que são a verdadeira propriedade do espírito imortal. Né? Então a gente pede, e aí a gente vem para o mundo corpóreo. Mais uma vez, lembrando a nossa atual condição, e um mundo bastante material ainda, né? Os nossos corpos são bastante grosseiros, e isso faz com que a gente, né, tenha um obstáculo, né, para as faculdades do espírito em toda a sua plenitude. E a gente se vê então aqui mergulhado na matéria, né, com uma bênção que ainda nos é necessária, que é o esquecimento do passado. Né? Se não fosse esse esquecimento, né, porque muitas pessoas ainda falam, né, poxa, mas se eu não me lembro das coisas que aconteceram, né, como que eu vou progredir? Ou, mesmo, né, se eu sei aquilo que me faz, ou que me é necessário lá no plano espiritual, por que eu não me lembro aqui, claramente, enquanto na matéria, para que isso me auxilie e me desentrave, né, os caminhos, né, tire os obstáculos para que eu possa caminhar mais depressa, né? E aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem, né, no capítulo 5, se não me engano, né, o esquecimento do passado. Ele é extremamente necessário para a gente, porque nós somos espíritos muito imperfeitos ainda, né, moralmente ainda bastante imperfeitos. Então nós temos ainda muito orgulho, muito egoísmo. Nós ainda não temos uma capacidade do perdão, né, na sua plenitude, como Jesus nos ensinou. Então, vamos supor que, se a gente se lembrasse, né, daquilo que aconteceu, e aí eu vejo, né, que eu fui parar naquela família e que uma determinada pessoa se aproxima de mim, seja como um parente, seja como um pai, uma mãe, um irmão ou um amigo, e eu vejo aquilo que aconteceu em outras existências, né, eu me lembro. E aí eu falo, nossa, eu não quero ficar perto dessa pessoa. Vejo o mal que ela me fez lá na outra encarnação. Eu quero o distanciamento dela. Então, a gente se afasta, ou, aliás, a gente se afastaria, né? A gente não teria nenhum tipo de contato, porque a gente se sente como um antagonista para aquela outra pessoa. Portanto, essa recordação nos atrapalharia o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de agir e de escolher as coisas. Né? Então, isso nos atrapalharia muito, além de trazer enormes complicações para nós, dado essa nossa condição espiritual, porque impactaria as nossas relações
muito fortemente e dificultaria a nossa reconciliação, né, a nossa possibilidade de reaver os nossos débitos, né, de passar pelas provações com mais, como se fosse um novo começo. Né? Então, o esquecimento do passado ele é muito necessário para nós. Então, né, voltando para o nosso plano espiritual, a gente planeja e a gente vê, então. Agora, sabendo que este esquecimento é necessário e que a nossa matéria, né, é muito grosseira. Então, o que acontece na nossa existência muitas vezes? A gente passa, né, a vida inteira. Né? Vamos tentar fazer um exercício aqui. Né? A gente, né, pode ter acontecido com a gente, né, a gente ter vivido assim. Eu acordo, né, se eu tenho condições, eu vou lá e tomo um café, né, como alguma coisa. Né? Aqueles que gostam de tomar um banho de manhã, tomam um banho, né, ou seja, fazem a sua higiene pessoal, e aí vão trabalhar ou vão estudar. Né? E aí a gente entra em contato com outras pessoas, a gente tem as nossas picuinhas, a gente briga ali com um com o outro, né? A gente é impaciente com o outro, né? Passa o dia, a gente vai almoçar, come bastante, né? Aquele pratão, e aí a gente volta, trabalha, fica ali esperando, né? Das 6 horas da tarde, se a gente está trabalhando, para a gente ir embora, né? Ou para acabar as aulas, a gente volta, toma mais um café, né? Toma um café da tarde, e a gente vai, assiste um filme, ou entra na rede social, fica lá vendo vídeo, fica lá vendo a foto dos outros, né? Fica vendo coisa para comprar, que hoje, né, tem as propagandas na rede social, e a gente entra no Facebook e fica lá, comenta as discussões, né, que são sem nenhum proveito para nós muitas vezes. Né? Aí a gente vai, toma janta lá, né, janta, e pega, assiste um filme, vai dormir. A gente dorme, acorda, mesma coisa. Né? E isso, né, se repete durante todos os dias da semana, no final de semana, eu vou sair para um lugar para eu conhecer novas pessoas, né? E aquele ciclo. Né? Aquele ciclo, muitas vezes, buscando essas coisas que nos vão satisfazer as nossas necessidades mais imediatas. Né? O apetite, né? A alimentação, né? O divertimento, né? Ver aquilo que se passa na vida das outras pessoas. Enfim, essas coisas né, que fazem parte do nosso dia a dia, vai trabalhar, né, que é importante, estudar, que é importante, né, nos auxilia no desenvolvimento da nossa inteligência, extremamente essencial, uma bênção no nosso trabalho, e o nosso estudo também, para o nosso aprendizado. Mas a gente vive nisso. Né? E, né, muitas das vezes a gente faz também dessas situações, né, por exemplo, do trabalho, um meio para que a gente possa se enriquecer, para que a gente possa construir, ter mais um carro, ter mais um apartamento, né, ter aquele tanto de coisa na nossa vida. E a vida passa, né? A gente passa a nossa vida adulta toda assim, chega na velhice, a gente começa a se preocupar com a nossa saúde, né, recuperar aquilo que a gente perdeu em saúde durante aqueles anos todos, né? Aí vive naquela, né, aposenta, não faz mais nada, daí, enfim. Era essa uma ideia geral, né, geral da nossa existência. Não estou falando que é uma situação que acontece com todos, obviamente, né, longe disso. É só para a gente imaginar o que seria uma vida apenas neste propósito. Então, assim, né, para a gente não ter confusão. Esses exemplos todos foram para que a gente pudesse imaginar, né, uma vida apenas focada nisso. E aí, então, a gente passa essa vida inteira e a gente encontra a nossa morte do corpo físico, né, que vai acontecer com todos nós. E aí a gente se depara com aquilo que nós buscamos, né, durante toda a nossa existência. Para o espírito, né, ele vê, né, a desilusão, né, em que ele se encontrou durante toda a sua existência. Né? Ele se espanta com todo o tempo que lhe foi despendido, né, que lhe foi trazido como oportunidade, que ele perdeu, né, que ele não aproveitou de uma maneira adequada. E aí ele vê o tempo perdido. Só que essa condição, para ele, resulta em um sofrimento muito grande, né? Porque a nossa situação espiritual, ela é sempre um reflexo daquilo que nós plantamos, daquilo que nós buscamos. Né? Seja no próprio plano espiritual, mas também aqui, muito, né, na nossa encarnação. Né? Passando pela vida material, porque aqui a gente mostra a nossa essência, aquilo que a gente está realmente buscando. Né? Então lá a gente se espanta, a gente cai mais uma vez em sofrimento. Né? A gente entra em desequilíbrio, a gente vê que nós não avançamos muito com aqueles objetivos que nós tínhamos colocado lá atrás, quando nós estávamos com a visão muito mais clara. E a gente vê a oportunidade que foi, né, de certa forma, não aproveitada na sua integralidade. E a gente pede uma nova oportunidade. Infelizmente, essa oportunidade, né, ela precisa ser concedida. Né? Tem o seu tempo de ser. Né? Obviamente que nós vamos ter outra oportunidade, né, pela misericórdia divina. Né? Então, Deus nos concede uma nova oportunidade, uma nova existência em um outro momento. E nós vamos progredindo. Né? Graças a Deus, temos as encarnações que nos permitem esse processo de evolução, né? E que nós não somos condenados a uma eternidade de sofrimentos, né? Sem a possibilidade de resgatarmos, de progredirmos. Não. Né? Então nós temos essa possibilidade. Só que, aqui hoje, né, nós temos a possibilidade, como Jesus colocou aqui para nós, né, nesse ensinamento, nós temos a possibilidade de nos preocuparmos com coisas que são mais importantes. Porque, além da alimentação do corpo, que é necessária, além da higiene pessoal, que é necessária, além do trabalho, que é necessário, além do estudo, que é necessário, além da relação com os outros, que é necessário, além, né, dos momentos de lazer, que nos são necessários também, né, além dos momentos de descanso, que também são necessários, existe uma coisa que é
a mais importante de todas essas, que é a busca pelos valores que são os valores do espírito. É o nosso alimento espiritual, né, que nós também devemos incluir na nossa existência, né, para que a gente possa também agariar esses valores. Como que a gente pode fazer isso, né? Uma das várias maneiras da gente fazer é através da prática, do amor, da caridade para com os outros. Isso envolve, para nós, um estudo da gente mesmo, né? Isso envolve o reconhecimento das nossas limitações. Porque quando a gente estava no plano espiritual, a gente lembrava, né, a gente sabia, aliás, aquilo que era importante para a nossa encarnação, ou seja, aquilo que era importante também para o espírito, né, ou seja, aquilo que nos estava distanciando da felicidade, eu sabia que era aquilo que eu precisava para mim. É importante esse estudo de si mesmo, para que, né, mesmo havendo o esquecimento do passado, com esse estudo da sua própria essência, seja eu capaz de trabalhar as minhas imperfeições, porque o esquecimento do passado não nos impede de progredir e trabalhar as nossas limitações. O estudo, o conhecimento de nós mesmos, isso nos permite reconhecer as nossas mais íntimas características, a nossa essência espiritual. E são elas que nós precisamos trabalhar. Então, lá no trabalho, eu reconhecendo que muitas vezes eu sou orgulhoso, que eu sou impaciente, eu preciso, nas minhas relações, buscar ser mais paciente e ser mais tolerante com o próximo. O que eu estou exercendo? Caridade. Caridade moral. Estou amando. Por quê? Porque eu estou fazendo algo para o outro que eu gostaria que ele também fizesse comigo. Né? Nesse caso, uma ação, eu também posso estudar, eu também posso ler, né, e praticar, compreender o Evangelho, como nós estamos fazendo aqui, procurando trazer esses ensinamentos que Jesus nos trouxe para o meu dia a dia. Isso me ajuda, isso vai me tirando cargas, né, que eu carregava comigo e que isso me tranquiliza agora, porque eu vou ganhando em paz, em serenidade, né, em felicidade. É o que Jesus falou, né? Vinde a mim vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Né? É nisso. A gente vai pegando esses ensinamentos, praticando no nosso dia a dia e nós vamos nos sentindo melhores. O que isso faz, no final das contas? Isso nos faz ganhar valores que são para o espírito imortal. Então, no exercício da minha paciência, eu não estou só simplesmente buscando ser, como fala, exercendo um ato político ali, né, de boa política com o outro, não. Eu estou exercendo a mim mesmo valores que são para o espírito. Paciência, tolerância. Quando eu não procuro, né, fazer do meu trabalho simplesmente um meio para que eu me enriqueça e dessa riqueza eu use simplesmente para a satisfação dos meus próprios desejos, dos meus próprios interesses, né, materiais. E quando eu uso dessas riquezas para gerar benefícios para os outros, eu também estou praticando o amor, a caridade. Quando eu pego dos conhecimentos que me foram oportunizados de ter acesso, e pego e compartilho com os outros, isso também é uma forma de eu exercer a caridade, de exercer o amor ao próximo. Né? E isso tudo representa, né, essas oportunidades, esses talentos que nos foram concedidos, que nós estamos colocando em favor dos outros. Né? Nós estamos negociando. Então, é nesse processo de busca por autoconhecimento, autoiluminação, de transformação moral, de reforma íntima, de exercício e prática do Evangelho, é que nós vamos nos transformando. Né? E nesse processo, nós vamos curando as nossas próprias deficiências morais. E quando nós retornamos para o plano espiritual, nós vamos nos deparar com um espírito, que somos nós mesmos, que mudou na sua essência e que conseguiu agariar aqueles valores que ele sabia que eram necessários para ele. Ele volta para o plano espiritual cheio desses valores morais, espirituais. Né? Então isso traz para ele felicidade moral, né? Paz, serenidade, aquilo que ele realmente buscava. E é isso que traz para ele o progresso espiritual. Então, dentro desse contexto todo, né, a gente precisa verificar, junto da gente mesmo, né, porque isso pode ser uma verdade para muitos de nós, esta cegueira, né, em que nós não conseguimos ainda ver a importância dessas coisas. Né? Isso é importante de refletir e ver o que nós estamos colocando no nosso dia a dia. Então, para fechar esse nosso raciocínio, essa nossa reflexão de hoje, vamos ler essa mensagem na íntegra, né, do Espírito Emmanuel e ver como que ela pode nos auxiliar a melhor compreender toda essa nossa reflexão, muito limitada, né, e com o texto, né, do Emmanuel nos auxilia muito a compreender melhor. Vou só pegar o trecho inteiro aqui do versículo e a gente faz a leitura da mensagem. Diz-lhes, Jesus falando, né, vinde vós mesmos para um lugar ermo, em particular, e descansar um pouco, pois eram muitos os que vinham e saíam, e nem para comer encontravam tempo oportuno. Vou pegar aqui, né, a mensagem aqui. A mensagem se chama Refugia-te em paz. Olha só que bonita essa mensagem. Só comentando, né, o versículo é o 31 do capítulo 6 do livro de Marcos. O convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção do alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda, famintas de ouro, e voltam carregadas de desilusões. Outras, muitas, correm às aventuras, sedentas de novidade emocional, e regressam com um tédio destruidor.
Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum, surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrastamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar as colheitas. Mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Olha que bonito agora. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai-vem dos caminhos entre a procura desorientada e o achado falso, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando, em teu íntimo, o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade, que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis, entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro da tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais, a que o Senhor te destinou. É uma mensagem muito bonita. E, para nós, fica esse convite à reflexão, daquilo que nós estamos procurando realmente para a nossa existência. Nós sabemos, na nossa essência espiritual, aquilo que realmente importa. A gente precisa agora ter a vontade de despertar para esta busca real. Porque como nós já estamos cansados de saber. A busca pelas coisas imediatas, que satisfazem as nossas necessidades imediatas, apesar de muitas vezes, em muitos contextos, serem necessárias, elas não nos satisfazem plenamente. Elas não devem ser a nossa prioridade. Isso não é um convite a não fazer nada, a refugiar, sair para um lugar, como ele está falando, ermo, e se distanciar de todo mundo. Não, nada disso. E como no próprio Livro dos Espíritos nos é trazido, lá dentro da vida de insulamento, que é isolamento. A nossa encarnação é necessária para que a gente entre em contato com os outros, para que a gente possa auxiliar também no progresso dos outros, fazendo o bem. O nosso refúgio aqui que nós estamos falando não deve ser compreendido com aquele que sobe as montanhas e fica lá isolado de todo o resto, porque como os Espíritos nos esclarecem, isso seria um ato egoísta da nossa parte. Aqui, o refugiar é dentro de si mesmo. É dentro de um estudo em si mesmo, com relação aos valores que realmente são importantes e que realmente vão te trazer paz e felicidade. E trabalhar no nosso contexto material para que a gente consiga eles, priorizando esta busca em detrimento das coisas que são para satisfação única e exclusiva das nossas vontades, dos nossos caprichos, dos nossos desejos imediatos e materiais. É esta a mensagem. Então, meus amigos, agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos do plano espiritual que nos auxiliam. Que Deus nos auxilie nessa compreensão que todos nós estamos buscando, que Jesus nos ilumine os nossos pensamentos, os nossos caminhos, que a gente possa aprender esses ensinamentos que Ele nos trouxe, porque realmente são as verdades que nós precisamos ainda, nos esforçar para aprender e colocar em prática. Então, que Deus nos abençoe a semana, e obrigado por nos acompanhar aqui. Até um próximo estudo.